Eu fico muito honrado com o privilégio de poder me dirigir a vocês, que alguns dirigentes sindicais, outros com relação direta ou indireta com o movimento sindical, claro, e eu, durante muitos anos, trabalhei com a CONTAG, fui não formalmente assessor da CONTAG, mas sou um amigo, um admirador do trabalho da CONTAG. Tenho várias preocupações com relação ao rumo atual do movimento sindical. Espero que durante o nosso debate essas preocupações que a gente possa discuti-las. Mas o que eu preparei para essa manhã, eu não vou fazer uma exposição, um histórico sobre as conferências das Nações Unidas e, portanto, sobre a Rio+20, mas o que eu queria conversar com vocês é um pouco o que está no livro, cujo título, na verdade, acabou ficando muito além da economia verde. Vocês sabem que a Rio+20 é convocada a partir de duas expressões: economia verde e governança do desenvolvimento sustentável. E eu fui convidado pela Fundação Avina, que é uma fundação que atua praticamente em todos os países da América Latina, para fazer um texto sobre nova economia, sem que isso fosse muito definido o que isso quer dizer, e acabou resultando nesse livro, que vai ser publicado por uma editora que pertence ao Grupo Abril, que vai ser primeiro livro da editora Planeta Sustentável. Alguns de vocês devem conhecer o site Planeta Sustentável, agora haverá uma editora Planeta Sustentável, e esse livro vai ser então lançado na Rio+20. Bom, eu queria dividir a minha exposição em duas partes. Em primeiro lugar, o catastrofismo e a ideia de que tudo vai cada vez pior é o pior inimigo da mudança social. Portanto, eu queria reconhecer avanços que a nossa sociedade, mas as sociedades contemporâneas têm alcançado em três dimensões: avanços na luta contra a pobreza, avanços na responsabilidade socioambiental corporativa, por incrível que isso possa parecer, por maior que seja o greenwashing, a mentira, a propaganda enganosa ainda prevalecente, e, terceiro lugar, avanços na ecoeficiência. Então, a primeira parte da minha exposição eu vou expor alguns dados empíricos que corroboram a tese de que o mundo não está parado. Não só nós não estamos parados, mas os governos, os dirigentes empresariais, as associações empresariais e as associações da sociedade civil, tampouco estão parados diante dos grandes problemas que o século XXI tem pela frente. Mas a segunda parte da minha exposição vai tentar mostrar que, exatamente por isso, pelo fato de que o mundo não está parado, é que esses problemas que nós temos pela frente tornam-se ainda mais difíceis de serem enfrentados. Ou seja, se nós continuarmos, essa é a tese central dessa exposição, se nós continuarmos no caminho em que nós nos encontramos, avançando na luta contra a pobreza do jeito que a gente está fazendo, melhorando a ecoeficiência e fazendo com que as empresas tenham mais responsabilidade do que elas têm, se esse for o programa, estamos ferrados. É cabeça contra o rochedo. Cabeça contra o rochedo de quem? Do século XXI, das sociedades, dos nossos filhos, dos nossos netos. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dois principais documentos até aqui apresentados para Rio+20, que são o Rascunho Zero e o documento brasileiro, que tem aspectos muito interessantes,
apostam exatamente no fortalecimento dessas 3 dimensões que eu vou apresentar e como forma de enfrentar os grandes problemas que nós temos pela frente. Precisa avançar na luta contra a pobreza, precisa fazer mais ecoeficiência e precisa fazer mais responsabilidade social, socioambiental corporativa. Com que objetivo? Com o objetivo de fazer com que as economias continuem crescendo cada vez mais e, com isso, gerando os benefícios sociais que se espera do crescimento econômico. O que está em jogo aí é o próprio valor do crescimento econômico, o sentido que ele faz para as sociedades contemporâneas, como eu vou tentar mostrar. E, sobretudo, eu vou tentar oferecer para vocês alguns elementos empíricos que corroboram isso que eu vou dizer. O que é muito curioso, que está completamente ausente da discussão contemporânea, é o tema das desigualdades. Nós estamos indo razoavelmente bem na luta contra a pobreza. Nós estamos indo muito mal no plano global, no Brasil um pouco menos mal, no que se refere à luta contra as desigualdades. E o problema é que, quando o mundo tinha 3 bilhões de habitantes, dava para você dizer, tudo bem, não faz mal que tenha tanta desigualdade, desde que quem está embaixo continue subindo. No mundo com 7 bilhões de habitantes, caminhando em direção a 10 bilhões de habitantes, é ilusória a ideia de que você vai fazer com que quem está embaixo suba, sem tocar nada nos privilégios de quem está por cima. Não tem como. E justamente eu quero fornecer. Eu estou cada vez mais contra essa história de PowerPoint, então eu não quis. Acho que fica cansativo, nem as pessoas não veem direito e tal. E eu vou falar bom, então, em primeiro lugar, qualquer dúvida que vocês tenham durante a minha exposição, por favor, não hesitem em levantar a mão. A gente pode. Como eu sei onde eu quero chegar, eu sei o tempo que eu tenho, não se preocupem, porque a gente vai chegar lá. Então, primeira parte da exposição. O mundo hoje tem 1 bilhão de pessoas passando fome. O mundo hoje tem 2,5 bilhões de pessoas sem acesso a saneamento básico. 800 milhões de pessoas sem acesso à água. E a lista poderia continuar. Se é assim, por que eu comecei a minha exposição dizendo que a gente está sendo relativamente bem sucedido na luta contra a pobreza? Basicamente pelo seguinte: esse processo que está acontecendo no Brasil, que é a ascensão da classe E e D em direção à classe C, ele não é um processo só brasileiro, ele é um processo global. Ele está acontecendo na China, em larga escala, ele está acontecendo na Índia, ele está acontecendo na África ao sul do Saara e em vários países da América Latina. 1 bilhão de pessoas é certamente um escândalo num mundo com uma quantidade de recursos e com a capacidade técnica da qual dispõe o mundo contemporâneo. É inadmissível, é inadmissível. Mas, em 1970, o mundo tinha 1 bilhão de pessoas passando fome e a população mundial era de 3 bilhões de habitantes. Hoje, o mundo tem 1 bilhão de pessoas passando fome, o que é inadmissível, numa população mundial de 7 bilhões de habitantes. Então, de um lado é um escândalo, mas de outro lado, relativamente, é muito menos do que já foi. E a pobreza de renda, por exemplo? A pobreza de renda, a estimativa feita por uma das grandes consultorias internacionais, chamada Price Waterhouse, é de que daqui até 2030, entre 2010 e 2030, anualmente, haveria a incorporação
ao mercado mundial de uma espécie de nova classe média, numa proporção de 150 milhões de pessoas por ano. O que significa em 20 anos que essa faixa de uma espécie de nova classe média mundial, correspondente basicamente ao que é a nossa classe C, o que o pessoal da área de marketing, etc., chama de classe C no Brasil, isso significa em 20 anos 3 bilhões de pessoas que estarão ingressando no mercado de consumo. Como é que você mede isso? São pessoas que terão uma renda entre 10 e 100 dólares por dia. Ou seja, estão muito acima da linha de pobreza e, em muitos casos, com um poder aquisitivo que vai permitir a essas pessoas comprar celular, smartphone. Vocês sabem que no Brasil já tem mais celular do que... A quantidade de celular já ultrapassou a quantidade de habitantes, e a quantidade de smartphones, né, chega a 20 milhões de pessoas e está crescendo numa velocidade espantosa. Então, a pobreza, claro, quando você diz 3 bilhões de pessoas, hoje essa faixa de renda corresponde a coisa de 2 bilhões de pessoas, você vai chegar em 2030, quando o mundo tiver 8 bilhões, com 5 bilhões estão fora da pobreza, é um escândalo que você vai ainda ter 3 bilhões na linha de pobreza. A linha de pobreza adotada pelo Banco Mundial de 1,25 dólares é muito baixa. Quando você pega uma linha de pobreza que é o dobro disso, 2,50 dólares por dia, que é baixa, aí tem um bando de gente, enfim. Depois, quem estiver interessado nessas informações, é muito fácil ter acesso a essas informações, algumas delas disponíveis em português, muitas vezes em relatórios em inglês. Então, primeiro ponto, nós estamos indo numa direção em que não é a imagem de um mundo, é a imagem de um mundo com muito mais gente pobre do que seria necessário diante das capacidades técnicas e dos recursos, que é um escândalo, mas é um mundo com cada vez menos gente pobre relativamente à população total. A pergunta que fica é, se a gente seguir no rumo que a gente está, esse pessoal que não saiu da pobreza vai sair? Que eu vou tentar mostrar na segunda parte dessa exposição, é que a resposta é não. Se a gente não repensar o sentido da vida econômica, aquilo que se faz, não só como se faz, mas o que se faz e para que se faz e para quem se faz, você não vai conseguir continuar na relativa vitória que você tem na luta contra a pobreza. Bom, segundo aspecto positivo desses últimos anos, responsabilidade socioambiental corporativa. Em 1970, Milton Friedman, que foi, digamos assim, o inspirador das políticas econômicas do Chile, do Pinochet, que é um prêmio Nobel de Economia e um radical das políticas ortodoxas, inspiradoras do que eram as políticas do FMI, enfim. É quase uma encarnação do mal quando a gente pensa em termos de política econômica e tal. Em 1970, Milton Friedman escreveu um artigo na New York Review of Books, dizendo o seguinte: qualquer empresa que assuma responsabilidades sociais ou ambientais que vão além daquilo que exige a legislação, estará praticando puro e simples socialismo. Ou seja, responsabilidade socioambiental corporativa é coisa de comunista. E essa era a mentalidade dominante nos anos 70. Tudo bem, nos anos 70, muitos de nós já começavam a ter um pouquinho de vida inteligente. A Ana era não, que ela era muito jovem, mas alguns de nós sim, mas não faz tanto tempo assim. Hoje, a responsabilidade socioambiental corporativa está, de certa forma, banalizada, está completamente incorporada ao discurso das empresas. É verdade, como a gente vai ver, que
que o que prevalece é a propaganda enganosa, são ações cosméticas e um tratamento dos temas de natureza socioambiental que fazem com que, dentro das empresas, isso seja mais ou menos como o Ministério do Meio Ambiente é dentro do governo. Uma área lateral que se chama na hora do sufoco. Está dando rolo no Código Florestal, aí vem a Isabela tentar... Tá certo, mas não é que essas questões estejam no âmago daquilo que faz o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, etc. E eu vou fundamentar essa afirmação. Mas, de qualquer maneira, quando você compara com o que existia 30, 40 anos atrás, o fato de temas de natureza socioambientais fazerem parte, ao menos do discurso das empresas e, em alguns casos, da prática das empresas, porque também não dá para você ficar fazendo discurso tão dissociado da prática que você enlouquece os seus protagonistas, quer dizer, isso acaba tendo alguma interferência real. Isso corresponde a um avanço importante. Em terceiro lugar, um avanço muito importante, ecoeficiência. O que quer dizer ecoeficiência? Ecoeficiência é a ideia que está no coração da chamada economia verde, que você tem que produzir usando cada vez menos recursos materiais, menos recursos energéticos e menos recursos bióticos, certo? Nós avançamos nesse sentido, avançamos muito. A cerveja que vocês vão, todos nós, nossa santa cerveja se não dia a dia, enfim, da semana a semana, hoje ela é feita com muito menos água do que era feita 10 anos atrás. Os refrigerantes também. Para ter um número sintético, nos últimos 20 anos, da Rio 92 para da Rio 92 para Rio mais 20, nos últimos 20 anos, cada dólar, cada euro, cada yuan, cada real que você colocou na economia mundial, foi colocado, cada unidade de valor produzida pela economia mundial, foi produzida emitindo 21% a menos de gases de efeito estufa do que 20 anos atrás. Quer dizer, hoje, para produzir $1 do PIB mundial, você faz isso para cada dólar produzido, emitindo 21% menos do que você emitia 20 anos atrás. Que é um progresso considerável, uma manifestação de ecoeficiência. Como é que você consegue isso? Você consegue isso pela inovação tecnológica, que é fundamental, tá certo? As usinas de carvão americanas, que são muito poluentes, se modernizaram, você consegue produzir emitindo menos, etc. Você tem vários exemplos disso. Não só com relação às emissões, com relação ao uso de materiais. Se você pegar apenas 4 materiais, os economistas ensinam a gente que para pensar a economia a gente precisa pensar tudo em termos de preço, né? Então quanto aumentou o PIB, o valor, tá certo? A inflação, etc. Eu queria convidar vocês a pensar a economia não em termos de preço, mas em termos de coisa, matéria, energia. Como diz a Baby Consuelo, telúrico, tá certo? É pé no chão. Vamos pensar os recursos que a gente precisa para que a vida social aconteça. O que alguns especialistas nessa área chamam de metabolismo social. Tá certo? A economia deveria ser a ciência do metabolismo entre a espécie humana e os recursos disponíveis no planeta para que a espécie humana possa se reproduzir. Esse metabolismo está doente, profundamente doente. E se nós não prestarmos atenção nessa doença e ficarmos só naquilo que mostram os preços, nós vamos de cabeça reto contra o rochedo. Então, mas antes de entrar na doença, ecoeficiência. Quando você pega 4 materiais
Quais são? Combustíveis fósseis, biomassa, materiais de construção e minérios. E aí você faz exatamente aquilo que os meus alunos aprendem no curso de economia, que não pode fazer. Quem fez 6 meses de economia no curso de graduação, em qualquer área, sempre tem 6 meses de economia, você aprende. Não pode somar banana com aço, com laranja, etc. Você pode somar e comparar os preços dessas coisas. Nós vamos fazer exatamente aquilo que os economistas pedem para que nós não façamos. Vamos somar essas coisas em termos do quê? Nos termos mais simples que for, peso. O peso dessas coisas. Quando você soma o peso dessas coisas e divide isso pelo PIB mundial, o resultado, por unidade de valor, é extremamente positivo. Nos últimos 20 anos, cada unidade de valor do PIB mundial foi oferecida ao mercado consumindo 23% a menos de materiais do que 20 anos atrás. Portanto, temos 3 avanços, e além de outros avanços, os quais não fazem parte desse raciocínio, mas que são importantes, que é o avanço da democracia, algumas convenções internacionais fundamentais, como a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, etc. Nós não estamos parados, isso que eu quero dizer. Nós estamos o esforço que a humanidade hoje está fazendo para enfrentar a crise em que se encontra o seu metabolismo social é extraordinário. Pois bem, se nós persistirmos no caminho em que nós nos encontramos neste esforço, não vai dar certo, as contas não vão fechar. E nós temos problemas decisivos, fundamentais, em cada uma dessas 3 áreas que eu citei. Então eu entro na segunda parte da minha exposição para mencionar quais são esses problemas. Primeiro, no que se refere à luta contra a pobreza. A desigualdade, ou as desigualdades, desigualdade é um termo que sempre deve ser pronunciado no plural, porque pronunciá-lo no singular leva a engano. Por exemplo, vocês sabem, e esse é um trunfo, é uma conquista da sociedade brasileira e dos governos brasileiros desde o início da década passada, que a desigualdade de renda no Brasil caiu consideravelmente, tá certo? Caiu consideravelmente. A renda dos mais pobres nos últimos 10 anos aumentou muito mais do que a renda dos mais ricos. O Brasil é um caso muito excepcional, junto com alguns outros poucos países latino-americanos nesse sentido. A situação internacional é completamente diferente da situação brasileira. Internacionalmente você teve grande avanço na luta contra a pobreza, mas não contra a desigualdade. Só que, atenção, se é verdade que a desigualdade de renda no Brasil caiu um pouco, em primeiro lugar, ela continua sendo extremamente elevada, escandalosamente elevada e muito mais elevada do que nos países onde a desigualdade de renda está aumentando. Em segundo lugar, se é verdade que a desigualdade de renda caiu, outras formas de desigualdade nem de longe acompanharam a queda da desigualdade de renda. Por exemplo, acesso à educação. Nas escolas em que meus filhos estudaram, eu nunca fui confrontado à situação e a professora faltou. Nunca, nunca. Eu tenho 3 filhos que estudaram em escolas particulares em São Paulo. Nas escolas públicas, falta de professores é o cotidiano da gestão dessas escolas. O estudante que vem de uma origem social não rica e que frequenta ou escola pública ou escolas particulares de qualidade não tão boa, não é que ele não consegue entrar nas melhores universidades. No horizonte de vida dele sequer se coloca
a ambição, o objetivo de entrar numa Universidade de São Paulo, numa Universidade Federal do ABC, etc. As pessoas não... a moça que trabalha conosco, nós apoiamos a filha dela para cursinho, etc. Ela não fazia parte do universo cultural do meio que ela frequentava a hipótese de ela entrar numa universidade pública. Então, tudo bem, até entra em universidade, mas o que isso... Enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se é verdade que a desigualdade de renda cai, a desigualdade, não no acesso genérico à educação, mas no acesso àquilo que é útil na educação para a vida e para o trabalho das pessoas, essa desigualdade permanece praticamente aquilo que foi durante toda a história do Brasil. Em segundo lugar, desigualdade no acesso à saúde. Certo? É um escândalo que acontece até hoje no país em termos de acesso à desigualdade no acesso à saúde. Em terceiro lugar, saneamento. A desigualdade no acesso ao saneamento é uma coisa impressionante. Bom, mas mesmo em termos de renda, internacionalmente, nós temos hoje um avanço da desigualdade que é uma coisa incrível, e o que é mais preocupante é que isso ocorre nos países que mais são marcados por tradição democrática historicamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1980, os 1%, vocês devem estar acompanhando o Occupy Wall Street, o movimento Occupy Wall Street, que é um movimento muito importante, muito valoroso, com uma imensa contribuição de denúncia. As propostas talvez não sejam lá essas coisas, mas é muito importante esse tipo de movimento, enfim. E o negócio todo do movimento Occupy Wall Street, vocês repararam, é 99 versus 1%. E aí, por que 99 versus 1%? Eu não sei se a explicação é essa, mas olhem essa informação. Em 1980, os 1% mais ricos da sociedade norte-americana detinham 8% da renda. É bastante, 1%, 8% da renda. Em 2011, os 1% mais ricos da sociedade americana passam a deter 24% da renda. Todo o aumento de renda, todo o resultado do crescimento econômico americano nos últimos 30 anos concentraram-se numa camada extremamente minoritária da população, o que nos leva a um primeiro questionamento sobre qual o sentido desse crescimento econômico. Cresceram, e cresceram bastante. Para quê? Como e para quem? Nós vamos ver que eles cresceram poluindo cada vez mais, portanto, usando recursos escassos, e cresceram para satisfazer os interesses de uma ínfima minoria, que é uma coisa escandalosa. Esse mesmo panorama se reproduz na Grã-Bretanha e em menor proporção em outros países da Europa Ocidental. Na China, também o crescimento é acompanhado por uma imensa concentração de renda, ou seja, de fato nós temos uma redução da pobreza, mas ao mesmo tempo nós temos um aumento das desigualdades. Uma das formas mais, que eu faço questão de mencionar no Brasil, uma das formas mais graves de desigualdade na sociedade brasileira, que está longe de ser encarada, é a desigualdade na relação com o Estado e com a justiça. Coisa que cada um de nós vive com os seus filhos. Se um menino de olhinho azul, loirinho, for pego com baseado pela polícia, esse menino é consumidor. Se for um negro, tá certo, ele vira traficante, crime inafiançável,
um mínimo de 1 ano e 9 meses na prisão. Resultado disso, nos últimos 10 anos no Brasil, o Brasil é o país que mais teve aumento na população carcerária, e esse aumento, em 90% dos casos, veio de pessoas que eram réus primários, que não foram pegos em combate, e que, evidentemente, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo se aprofundou nesses estudos. Era isso, o menino tinha um baseado, uma coisa dessa, traficante. Não, mas como assim? Isso não é possível porque a lei brasileira distingue o traficante do consumidor. Engano. Quem decide para onde vai o menino que é pego com um baseado é o policial que o prende, ele que instrui o processo. Certo? Então, se você tem a ocasião, seja pela sua aparência física, pelos seus contatos, pela sua habilidade de lidar com o policial, condições de convencê-lo de que você não é traficante, ótimo. Se você... Tá certo? Essa é uma das mais odiosas formas de desigualdade que continua existindo na sociedade brasileira. Bom, então, primeiro ponto é esse. O nosso mundo está aumentando a capacidade de geração de renda, graças a progresso técnico, a ampliação do comércio internacional, etc. Mas essa ampliação na capacidade de geração de renda, que está associada a vitórias na luta contra a pobreza, ela está trazendo, em primeiro lugar, ela está sendo acompanhada de um avanço na desigualdade, e, em segundo lugar, e eu vou entrar nisso agora, nós precisamos nos perguntar, quando a gente pensa em desenvolvimento, a pergunta central que a gente tem que fazer é em que a renda que as pessoas estão obtendo está sendo usada. Isso exige que a gente defina essa palavra desenvolvimento, e a melhor definição de desenvolvimento é dada pelo Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen. Hoje tem uma entrevista com ele na Folha, que é uma entrevista muito fraca, pegaram um lado que é o lado menos interessante do pensamento dele. Que desenvolvimento não é a mesma coisa que crescimento econômico. A definição de Amartya Sen de desenvolvimento é que o desenvolvimento é o processo permanente de expansão das liberdades substantivas dos seres humanos. Por que liberdades substantivas? No Brasil, você tem liberdade, felizmente, você tem democracia, não é como em países onde você não tem liberdade, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser, desde que você cumpra a lei, etc. É um país, de fato, democrático. Mas por que substantivas? Porque a definição de Amartya Sen de liberdade é que a liberdade não é apenas a ausência de restrições para que você faça alguma coisa, mas a liberdade é, sim, a presença das condições que permitem com que você possa viver uma vida que valha a pena ser vivida. E essa presença exige educação de qualidade, acesso à saúde, um espaço público construtivo, cidades em que você interage com as pessoas, cidades que não vivem em função das necessidades dos automóveis, mas vivem em função das necessidades das pessoas. Essas são as liberdades substantivas, certo? Esse tema, quer dizer, você definir então o desenvolvimento como processo de ampliação das liberdades substantivas dos seres humanos, faz com que renda, bens e serviços, as coisas materiais, passem a ser julgadas, essas coisas, esses bens e serviços, passem a ser julgados em função daquilo que eles propiciam de fato para as pessoas. Uma sociedade como a sociedade americana, que é uma sociedade rica,
mas é uma sociedade cada vez mais armada e uma sociedade onde há 3 milhões de pessoas encarceradas, na sua maioria negros, onde há estados americanos em que, depois que você é preso, praticamente você tem os seus direitos políticos cassados enquanto a situação não se resolve. Há estados americanos em que a quantidade de pessoas negras presas ou com processo é tão grande que isso acaba interferindo em resultados eleitorais. Será que isso é uma sociedade desenvolvida? É uma sociedade que cresceu, é uma sociedade onde você tem uma imensa abundância de bens, de serviços, etc. Mas isto é desenvolvimento?